Boa noite a todos, cá estamos mais uma vez para os aspectos mentais do jogo, sexto episódio, e vamos ter aqui um tema que eu gosto muito, que são as qualidades pessoais e coletivas que têm influência no rendimento de uma equipa, portanto, tanto ao nível individual como ao nível coletivo. E temos aqui connosco mais uma vez o professor João Parreira. Portanto, Rui, cá como é que estás? estamos mais uma vez. Mais um podcast que nós vamos fazer sobre os aspectos mentais, não é? Tivemos, salvo erro, na quinta-feira passada, tivemos a fazer aqueles exercícios, então tivemos a ideia dos exercícios, quais eram os aspectos que nós identificávamos, nós como treinadores, conseguimos identificar nos jogadores, que facilitava a aprendizagem, facilitava a evolução da carreira do atleta, Uhum. e também quais eram os aspectos que danificavam por completo a carreira do, do atleta, dos jogadores que passaram por nós. E então achámos por bem falarmos um bocadinho sobre isso, não é, Rui? Ainda te lembras de alguns que nós fizemos? Aspectos do. Sim, Eu claramente. tenho, eu tenho aqui a listagem, que eu fiquei com a tua listagem, Rui. Claramente. Eu fiquei Aspectos aqui com a tua que. listagem. Aliás, que até os mandamentos, né? Pois há os tais mandamentos. Exatamente, os tais mandamentos que nós dizemos. Exato. E então, Rui, faço-te hoje a pergunta para que começares tu, pode ser? Uhum. Um aspecto que tu achas que é fundamental para que um atleta tenha sucesso no futebol de hoje em dia? Ao nível do atleta em si, eu Do atleta. considero que a humildade, para mim, é uma característica essencial. O ouvir, o querer fazer mais, o querer aprender, Uhum. o querer evoluir. Isso pode estar muito aqui associado à capacidade de trabalho do atleta, mas eu diria a palavra, se me perguntares uma palavra, uma qualidade, Uhum. a humildade. Porque hoje em dia, no mundo em que nós estamos, em que as pessoas têm as coisas de uma forma muito fácil, né? Hoje em dia, com isto das tecnologias, eu acho que cada vez mais Mais as fácil. crianças Exato. e os atletas têm dificuldade em ouvir o não ou ouvir um conselho, ou, portanto, em adaptarem-se à mudança, porque têm tudo de uma forma tão fácil. E acredito que a humildade seja uma característica cada vez mais importante. Agora há pouco tempo, o Mourinho falava disso, que no balneário antigamente via atletas com um certo tipo de postura e de ouvir o treinador, estar concentrado, enquanto hoje em dia estão com os telemóveis e é preciso o treinador dizer para parar. Portanto, eu acho que isso é uma característica que eu acho que eu considero fundamental no desenvolvimento não só do atleta, também da equipa, haver uma equipa humilde, com jogadores humildes, um, predispostos a ouvir, predispostos a aprender, sem grandes, dizia, manias pronto, ou egoísmos associados um bocadinho àquilo que é a sociedade hoje em dia, dos jovens, não é? Dos adolescentes, e portanto é um pouco por aí. Portanto, é uma característica que eu falo de acordo com aquilo que são aspectos da sociedade de hoje em dia. Portanto, não estou a dizer que é o mais importante, mas acho que é aquela que se calhar é mais difícil de encontrar, se calhar numa equipa jovem, hoje em dia, por exemplo. Considero isso. Ok. Ok. E nos mais velhos é a mesma coisa, consegues identificar aqui nos mais velhos Ah, também essas. sim, é assim. Tu basicamente não listaste uma, listaste várias, Sim, mas claro. tudo Eu certo, está tudo falei, certo, listaste aqui claro, várias, depois exato. associei outras características. Pronto, eu tive duas vezes com séniores, mas presenciei de perto mais duas. E acho não, tenho a convicção plena, não me digo que tenho a certeza, porque acho que depende um bocadinho do plantel, mas acredito seriamente que a grande parte dos jogadores com 30, portanto, ou com 40, tem uma forma diferente de estar, não é só pela idade, é mesmo pela geração que apanharam. Uhum. Dos atletas de 18, 19, 20 anos de hoje em dia. Obviamente que os jovens, ao nível de outras capacidades, poderão estar igual ou melhor. Eu diria até que até ao nível tático tem mais ferramentas para aprender. Mas ao nível daquilo que tático, porque hoje em dia já se fala em tanta coisa, não é? Mas ao nível daquilo que é o foco no treino, fora do treino, o saber ouvir, porque hoje em dia é o que eu estava a dizer, a sociedade é muito estas coisas dos vídeos de 30 segundos, em que os jovens vão à internet e conseguem ter todos os conteúdos em 20, 30 segundos. E eu considero que isso seja algo que não é assim tão positivo depois para aquilo que é a capacidade de atenção, Uhum. resiliência, né? Ter que passar por dificuldades. Eu acredito que antigamente,
em que nós não tínhamos o telemóvel, mas da forma, não o telemóvel, nem nada destas tecnologias, começámos a ter já, portanto, em 2000 e pouco, né? Nós nos anos 90 não tínhamos isso. Considero claramente que havia uma diferença nesse aspecto. Nesse Uhum, aspecto. uhum. E, portanto, acho que isso é uma Ok. característica que se pode Uhum. falar aquilo que possa ser uma dificuldade hoje em dia de um plantel. Agora, Ok. há muita coisa importante e que tu vais com certeza falar. Eu, por exemplo, eu como jogador, se me perguntares o que é que eu valorizava nos outros, já é diferente. Posso dizer Já agora quer saber. Já por temos aqui exemplo, muita coisa para falar e vai ser muito engraçado. para mim Este um episódio eu acho que vai treinador, ser por muito exemplo, engraçado. falando um Mas já agora. treinador, eu falo um treinador ou em qualquer pessoa com quem eu lido. Uhum. A coerência, para mim, é a justiça, a coerência, vá, é o valor número um para mim. Porque O que é isso da coerência? é Diz-me em comportamentos. Vamos começar então, Rui, vamos começar a desmontar tudo o que disseste até agora, ok? Em nível mais de ciência. E vamos começar a desmontar em algo que nós podemos ajudar os atletas a desenvolverem-se no futebol de hoje em dia, em comparação com antigamente, que se fazia muita coisa boa. Mas também se fazia muita coisa má antigamente, atenção. Não era só claro. coisa boa, mas Por também se isso é fazia que eu muita coisa falei má. hoje em dia, em termos de ferramentas para a aprendizagem do técnico-tático, eu acho que Vamos por outro lado, por aí eu acho que estamos pior nos aspectos táticos e nos não, aspectos estou a dizer as mentais estamos ferramentas, ou seja, muito estou a dizer, piores. há tanta coisa que nos ajuda a melhorar isso, que antigamente não tínhamos essa forma de poder, através das Uhum. tecnologias, de mostrar aos atletas o que é que fizeram bem, o que é que fizeram mal. Há muita coisa Sim, que mas hoje em dia usamos ajuda. mal. Usamos mal. Isso é outra coisa, isso é outra coisa. Mas estou a dizer, Usamos mal. as Temos ferramentas muito mais existem. tecnologia. Por Isso. exemplo, vou dar um exemplo, já pegando só nisso, vou dar um exemplo concreto sobre. Nós dizemos muito que a metodologia do treino melhorou muito e tal, e não sei quantos. Eu não vejo as coisas assim. E há um TED Talk, não me lembro do nome do senhor, mas que fala sobre vários atletas que antigamente tinham rendimentos, por exemplo, em 1930 qualquer coisa, nos Jogos Olímpicos da Alemanha, quando Jesse Owens correu e bateu o recorde do mundo de velocidade em frente a Hitler, a pista era feita de cinza, ou seja, o pé enterrava, não tinham blocos para acelerar, tinham que fazer buracos na cinza e meter os pés nos buracos. Os pitons, muitos deles até eram em madeira, não sei se te lembras, eram Uhum. coisas de madeira. Ou seja, a tecnologia evoluiu bastante. O que é que ele fez? A comparação de Jesse Owens, por exemplo, para Usain Bolt. Ele Ah, fez mesmo isso no TED nada a Talk. ver. E o Bolt muito mais rápido. Mas se o Jesse Owens tivesse a tecnologia, ou seja, a própria pista, o Jesse Owens estivesse a correr numa pista como o, o Usain Bolt correu, tivesse o mesmo equipamento tecnológico, era ela por ela. Impressionante. Ele colocou, fez lá o cálculo matemáticos, era ela por ela. Pois, Significa que pois, pois. em 80 anos, talvez, Os 70 equipamentos anos, ajudam muito. não houve grande evolução a nível físico. Não houve. O que houve foi nível tecnológico, a mesma Certo, coisa da certo. Mas era aí que eu metodologia do queria treino. chegar, ou seja, Eu, existem mais ferramentas, né? Existem mais ferramentas para a melhoria desses eu, aspectos. eu treinava sempre no peladão. E o igual? O primeiro relevado que eu apanhei a jogar tinha 21, 22 anos. Sim, O resto era sempre peladões. E quando íamos a um relevado, o relevado não era relevado, era lama. sim, Agora, é claro. lógico que estes miúdos agora nascem e desenvolvem-se em relevados com tecnologias diferentes e não tem nada a ver. Por exemplo, tu vais ver os relevados dos três grandes da década de 90, aquilo era uma vergonha, era a relva toda a saltar. E achas que também Agora tem a ver, não, a relva não achas que salta. também o E facto de haver agora esse facilitismo faz com que não haja, se calhar, haja claramente, um nível técnico e ao nível, também mesmo ao nível da criatividade, tenha havido uma redução dos índices de atletas com altos níveis de técnicos e de criatividade. Porque eu digo isto porque a o criatividade pelado, sim. não é? A Não é? criatividade sim. Porque antigamente a criatividade era muito mais fechado, porque não dava, o treinador não tinha tanta mão. Oh, vamos circular por aqui, não dá, não dá. O jogador tinha que ter técnico ou não tinha. Sim, porque eu lembro de jogar Adaptava-se no àquilo ou não pelado, se aquilo adaptava. saltava, meu. Falta, Aquilo, né? Tinhas de aqui ser a bola inteligente a salta. jogar. Agora não, agora o treinador tem muito mais controle sobre as coisas. Tem muito mais controle. Porque a bola anda no chão. Consegues fazer um jogo mais matemático. Não é? Uhum. A bola vai para ali, porque a bola roda. A bola não para na água. Não... E antigamente era completamente diferente. A Era bola muito andava, era as complicado, eu lembro toupeiras. perfeitamente. Eu lembro quando estava a Portanto, chover, era um foi, problema, foi esquece. um, Exatamente, foi uma das coisas que tu disseste, o desenvolvimento tático, isso tudo. Eu acho que os jogadores hoje em dia, a nível tático, que é o processo de decisão, a tática é o processo de decisão,
Sim, sim, Os sim. jogadores estão piores comparativamente com os jogadores de antigamente por causa das condições, porque o desenvolvimento tecnológico Sim, sim, eu facilitou estava a muito o dizer em trabalho do termos de, jogador em termos de e isso tornou-os preguiçosos. podemos potenciar. Eu acho que isso aí, acho que sim. Agora, eu concordo contigo, não digo que seja pior, mas digo que não há assim que há uma evolução tão grande como se fala, né? Diz que hoje em dia, Existe, mas é derivado não aos métodos de treino, era isso que eu queria deixar bem claro, não é derivado aos métodos de treino, é derivado ao desenvolvimento tecnológico, principalmente os relevados das bolas. Uma Mikasa, eu lembro-me nos Júniores, foi a última vez que eu cabecei uma bola. A chover, uma Mikasa, eu dei uma amarrada na bola e eu caí para o chão. Fica tonto, porque as Mikasas inchavam e aquilo eu sei, pesava, não. sei lá, 50 quilos. É, Tu estás a ver é. um puto de 18 anos a dar uma amarrada na bola, ela vinha com força e Agora eu, imagina pimbas, no ai, pelado, antigamente aqueles guarda-redes que tapeavam a bola para lá para cima e o que jogava a 6 o era eu que outro, tinha que ir lá. pimbas. Pois, Pois, hoje em dia, eu dou uma cabeçada numa bola, eu não sinto a bola. é verdade, Ela é é verdade. fofinha. E o É, fogo, eu certamente que era jogador, não era, mas certamente que hoje em dia era é, jogador, não não era por causa exageremos, das não bolas. exageremos. Mas ia facilitar bastante. Outra coisa eram as entorces, joelhos, isso tudo, porque naqueles ladões aquilo estava sempre lixado e era bater muito mais forte, não tem nada a ver. Hoje em dia é uma faltinha de nada. É só ver a falta sobre o Marco Van Basten, salvo erro, foi o Desailly na final da Liga dos Campeões, Marselha-Milan, que ele rebentou, o Desailly rebentou com a carreira do Marco Van Basten e a partir daí, só a partir daí, é que as entradas por trás começaram a ser vermelho. Porque Então, antigamente era antes disso canela foi, até a ponta dos não cabelos. sei, eu não Não é? sei, Ou seja, todas estas questões, claramente, foi uma das questões que tu colocaste aí, claramente dificultou o desenvolvimento dos aspectos mentais do jogo dos atletas, porque antigamente tinha que ser bravo. Não sim, dava para ser jogador de futebol sem ser bravo. sim, Hoje sim, em sim. dia não precisas ser bravo. Dás um toque na bola, já estás a valer 160, 120 milhões, 130, 160 milhões. Só que dás um toque na bola, sabias É rematar a aquelas baliza. outras questões que a gente já Pronto. falou sobre E isso, mas depois não. faltam, exatamente, depois faltam aqueles aspectos mentais. Certo, quando tu Mas me falaste das qualidades, nem eu queria falar do tático, atenção, foi apenas para explicar que não, acho que foi ao só nível da uma parte das humildade, coisas que tu foste falando. ao nível da Ok? humildade, eu acho que há atletas hoje em dia que têm mais dificuldade em ouvir, principalmente, e depois dei um exemplo de um aspecto que eu acho Uhum. que melhorou, que foi os aspectos táticos e tudo mais, mas que, mais por isso tu disseste, das tecnologias, mas melhorou. E por isso é que eu digo, acho Melhorou, que claro. coisas que Tu melhorou, vês que acho ele. que Porque dá para jogar. Hoje em dia dá para jogar e certo, mas antigamente não. repara, mas acho que ao nível esse aspecto que eu estava a falar, ao nível dos atletas ouvirem e terem pacientes, por exemplo, acho que piorou. Acho que piorou. E o Mourinho há Mas pouco tempo falou piorou disso. porque lá está, a cultura que está no futebol também é diferente. Hoje é a cultura do jogador, é a cultura do atleta, é a cultura Do de agente. fazer dinheiro com o jogador e com o atleta, ele sabe fazer um passo, aí coisa louca, coisa louca. E antigamente não era assim, sabias fazer um passo, ok, mas sabes bater. Quando custa, vais lá, cais no chão, lixaste o braço todo, fazes 60 minutos de braço ao peito, como o Beckenbauer fez. Ah, não fazes, não consigo mexer. E o Beckenbauer conseguiu-se mexer. Tens esses aspectos mentais de querer vencer. E os atletas aí perderam muito. Dar-te um exemplo aqui também, que é muito giro. E tu entravas num balde, tu vinhas dos júniores, ias aos séniores. Eu tenho Ah, vários casos disso, já sei o que vais meus dizer. e de outros clubes. Tu entravas dentro de um balneário, de uma equipa sénior, apanhavas uma truta de 30 anos, que antigamente as trutas eram de 30, não era de 40, que é outra coisa que eu acho impressionante, que os atletas cada vez estão mais na carreira, estão a O que é aguentar mais tempo, positivo. O que é positivo, atenção. que eu acho que é negativo. Achas? Eu acho que não é um reflexo, sim, é um reflexo da pouca qualidade mental que os atletas têm tido, os novos, E então as precisas dos atletas dificuldades mais que eles velhos. estão a ter a adaptar-se mentalmente àquilo que é o jogo na realidade. Porque os Aham, velhos continuam a ter e os novos não estão a ter, são mimadinhos. certo. Não conseguem. Têm um bocadinho de pressão, pronto, já foram. Uhum. Amuam e pronto. Mas isso, a culpa também não é deles, a culpa é do ambiente onde eles cresceram. Porque antigamente é aquilo que eu tinha a dizer: entravas dentro do balneário dos séniores, tinhas que pedir, posso entrar, E aos mais velhos. tratavam as trutas por você, atenção. Exatamente. E chegavam ali e perguntavam onde é que eu me posso sentar. Agora. Agora são os primeiros a entrar dentro do balneário, vão tirar o lugar aos mais velhos. Se os mais velhos dizem alguma coisa, ainda reclamam.
Porque pensam que são jogadores que sabem dar um toque na bola nos júniores. Então já vêm com estas coisas e os próprios clubes, os próprios atletas, os próprios treinadores não fazem nada. Eu faço na mesma, eu sou dos antigos. Se eu vejo um jovem que veio dos júniores, assim que entra no balneário dos séniores, tira um lugar a um dos séniores, não pergunta, não tem respeito, não tem nada, eu tiro logo. Já não treina. Pode ser um Maradona, não vai a lado nenhum comigo. Comigo não vai, porque eu dou muito valor a esses aspectos mentais do jogo. Porque realmente o que ele me está a dizer, esse atleta, é que no dia que eu lhe pedir, olha, não vás pela esquerda, vai pela direita. Não ponhas a bola por dentro, põe a bola para fora. E ele vai fazer o que quer. E é um dos aspectos que eu acho, e agora posso eu falar de um dos aspectos, depois dizes-me tu se concordas comigo ou não, que mudou bastante. E tem a ver também com a ciência do diálogo interno. Depois eu faço o transfer para a ciência do diálogo interno, que é algo super importante por causa da confiança, principalmente por causa da confiança. Que é, Ah, os atletas do hoje em self-talk. do self-talk, exatamente. Que é, hoje em dia os atletas é muito eu. Eu tenho que fazer uma carreira, eu tenho que diferenciar-me no jogo, eu tenho que fazer a diferença. Eu, eu, eu. É tudo no singular, é tudo ele. O que é que acontece? No futebol, 90% das vezes estás a errar. Então, há um treinador que diz que a equipa que erra mais, mas erra, mas a tentar fazer as coisas, normalmente é a equipa que ganha. Uhum. Não é aquela equipa que não tenta fazer nada e erra. É aquela equipa que aposta, que arrisca e tenta fazer coisas, vai errar mais. E quando erras mais, tens mais oportunidades também de fazer as coisas bem. Mas o que é que está a acontecer? Quando começas a errar como é eu, a minha carreira vai ficar em causa porque eu errei uma vez, começo logo a entrar em parafuso porque fui eu, e o que é que acontece? Eles mentalmente vão por aí abaixo, ficam Frustração, sem por confiança, frustração. e quando tu ficas sem confiança, aparece a frustração, exatamente. E quando aparece a frustração, começas a arrebentar com tudo e com todos à tua volta. Porque tem um foco interno ainda muito individualista. E nós vemos isto. O menino tem que. Não, fim. Ver infantis, e tu vês isso, não sou só eu que estou a dizer, eu tive um caso também assim, foi muito giro, ver infantis com estratégias de jogo. Ah, E sim, agora vai sim. para aqui, vai para ali, o que é isto? Eu agarrei numa equipa de infantis, isto há 12, 13, 15 anos talvez atrás, e a primeira coisa, não, isto o quê? Isto é só homem a homem. Que é aquilo que se aprende na faculdade e aprende-se bem, principalmente no basquete, eles ensinam muito bem Desenvolver isto. muitos aspectos individuais, sim, sim, sim. Homem a homem. E eu tive um miúdo, que hoje em dia, depois voltei a apanhar nos séniores do Fabril, por acaso foi engraçado, que meti lá o miúdo, era melhor do que os outros todos, porque também era já desenvolvido, tinha uma pinhota dos diabos e tinha força. E o miúdo, o outro fintou, não foi correr atrás dele. Olha, amigo, vem cá, sai. Oh, mas o que é, mister? Ah, não, não. Tu podes ser o melhor do mundo. Não corres atrás do teu adversário, estás fora. Quando eu voltei a colocar outra vez lá dentro, era marcação individual, homem a homem, era vê-lo a correr atrás deles. Era vê-lo a correr atrás deles. Então o que é que se tem que trabalhar nessas idades? A atitude. Sim, O e querer muitos aventar. aspectos E, individuais. modifi e modificar o eu é que vou fazer a diferença ofensiva, não tenho que correr atrás deles. Não, eu não tenho que correr atrás deles, os meus colegas correm. Eu tenho que ser Sim, ofensivo. mas tu para Eu, responsabilizar o atleta ao nível todo do processo defensivo e ofensivo, a marcação individual, estás a responsabilizar muito é, mais, como é óbvio. é brutal. E muda uma coisa, muda o chip do eu para nós. Sim. Mas eu aí Nós temos diria que que é ganhar o mais, jogo. eu aí diria que é mais, é não só o aspecto da atitude, mas também ao nível das capacidades físicas e técnicas, potencias mais, que é mais Mas eu já não individual. vou por aí, Rui. Eu já não vou por aí. Eu vou porque eu acredito plenamente, e não sou só eu, basta vermos a pirâmide do sucesso de John Wooden, que é super conhecida mundialmente. Na pirâmide do sucesso de John Wooden, aquilo tem quatro layers, ou seja, quatro camadas, é uma pirâmide com quatro camadas, e isso tu estás a dizer só aparece na terceira camada. O As técnico, outras três, o técnico skill, as outras duas camadas têm oito, nove competências que tens de ter, é tudo mental. o mental é o mais importante, como é óbvio. É tudo mental. Só depois tens o E mental, diria que o físico está em segundo. está nessa camada lá em cima, que é o condicionamento, que é físico, mental, e depois tens os skills, e depois tens outro também que agora não me relembro, que são Ah, só três, é o é a tático. terceira, é a terceira linha
da pirâmide. As outras duas linhas, controle emocional, intencionalidade, entusiasmo, paixão, quereres fazer, arriscar, tudo aspectos mentais. Tudo. Só depois de teres isso é que conta os skills. E hoje em dia nós temos tudo ao contrário. Uhum. É os skills e depois logo se vê quando eles chegarem aos séniores vão trabalhar com o psicólogo. Dá porcaria. Mas Mas eu concordo só. contigo, acho que isso é um aspecto, e mesmo para um atleta que queira ser profissional, é focar-se Uhum, muito no desenvolvimento dos aspectos mentais, em primeiro lugar, querer ter uma personalidade competitiva, resiliente, solidário com o colega e com a equipa, né? Acho que isso é super exato. importante. Aliás, e nós quando vemos Não é super, é mais e eu passei por importante. esse erro também, mas nós quando temos, como treinador, quando vemos um atleta muito talentoso nos infantis ou iniciados, mas depois que não defende, refila com os colegas. Acho que lá está. Às vezes acho que há um erro que eu gostava que tu me desse a tua opinião, que é as pessoas dizerem assim: Ah, é muito novo ainda, ele vai ao sítio. Não sei se vai, porque às vezes Vai. mesmo com 13, Não, 14 anos, um atleta que não respeita o colega, não defende, manda bocas ao árbitro. Será que ainda vai lá? é difícil. Não podemos afirmar que não vá lá. E existem Não é estratégias para fácil, não é modificar o atleta fácil. e não só. E existem outras coisas que são coisas traumáticas que podem acontecer ao atleta que façam que ele mude. Por exemplo, Claro, a ir para educação o de não tem uma bola clube. mágica, não é? Não tem uma bola Não, mágica. ir para um clube que ele adora muito e é dispensado. E aquilo mexe com ele, ok, eu tenho que mudar qualquer coisa. Mas nem a todos dá este chip. E depois tem a ver com o envolvimento onde eles estão. Se tiverem, por exemplo, pais que estão sempre a dizer, tu és o melhor do mundo, e que eles foram injustos, e estão sempre a desculpar com os outros, ou seja, desculpa com os outros e é eu, tens que olhar para ti, que é para finalizar também aquele ponto que eu estava a dizer, eu, e muitas vezes o ambiente onde nós estamos reforça muito isso. Tu és Uhum. o melhor, tu tens de fazer diferença. Falámos sobre isso, tens de fazer diferença. O atleta não tem que fazer diferença. A equipa tem que fazer a diferença. Então é nós. E o atleta aí tem que ser nós vamos ganhar, nós vamos fazer isto, nós temos que conseguir, nós temos que dar a volta. O atleta nunca pode estar sozinho. E repara, que aquilo Mesmo que ao eu te nível disse da responsabilidade e da pressão que vai ter, é muito mais fácil assim lidar com a pressão e com a responsabilidade, não é? Do que. muito. Porquê? Porque se o atleta, um avançado, recebe a bola e eu tenho que fazer sempre a diferença, eu vou para cima da defesa, corre a primeira bem, está tudo top. Eu vou para sempre. Mas a partir do momento em que corre a primeira mal, ele vai por aí abaixo. Porque depois vai forçar. Porque ele tem que fazer a diferença. E se o jogo lhe está a correr mal, e atenção, todos nós temos dias maus. Então eu não jogo Claro. a bola. Basta Não, termos dormido, eu tenho que dormido um fazer a bocadinho diferença. pior, não é? Ou estar mais cansados. Então, pensamos mais devagar. Então o que é que eu costumo dizer nesses casos? O atleta não tem que fazer a diferença. O atleta só tem que fazer uma coisa. É fazer, é jogar simples. Jogar simples. O mais simples possível. E atenção, muitas vezes jogar o mais simples possível é fazer a diferença. Ou Mas não tens que foste fazer sempre a pragmático. diferença. Porque, Podes driblar, ir para a baliza e finalizar. exatamente, Estás é a fazer simples. diferença. Estás a fazer Pronto. simples, mas diferença. Agora, se eu disser mentalmente, estamos a falar nos aspectos mentais do jogo, para ajudar um atleta, eu tenho que fazer o mais simples possível. Ok, agarro a bola, tenho espaço, vou para cima da defesa, não correu bem. Pá, ok, vou simplificar. Como é que eu simplifico? A seguir agarro a bola e dou ao meu colega. A seguir agarro a bola, dou ao meu colega. A seguir agarro a bola, o defesa agora vem um bocadinho mais forte, eu vou para o drible, ultrapasseio. Se eu disser, isto é, não sei se reparaste, ou seja, tenho várias opções. Sim, É sim, o mais sim. simples possível. Eu posso Tornei-me chegar mais simples para o meu imprevisível. Tornei-me colega, mais como imprevisível. posso ir para cima, exatamente, como posso rematar a baliza, como posso para fazer um cruzamento. Joga simples, não complica. Outra coisa é quando eu digo ao atleta, tu tens que fazer a diferença. Estou-lhe a colocar uma pressão enorme como treinador, ou como pai, ou seja como for, tens que fazer a diferença. E muitas vezes é o próprio atleta na mente dele, no diálogo interno, naquele self-talk, eu tenho que fazer a diferença, que é para ter uma carreira não é? Individualmente. O que é que vai acontecer? Eu só vejo uma coisa, é que eu recebo a bola e eu só vejo a baliza. Eu recebo a bola, só vejo a defesa. Tenho que tirar a defesa para marcar gol. Tenho que tirar a defesa para dar o gol. Tenho que arranjar espaço para rematar. Eu. E elimina aquilo que é o jogo de futebol, que é o jogo coletivo. O E jogo de futebol não é um jogo individual. cria uma pressão enorme no atleta. Então, se for um atleta com o nível do controle emocional não seja muito forte, não é? É um problema. Estás a dizer, E isso dá descontrole emocional, a tal frustração que tu estás a dizer. Vou uma vez, aquilo não dá.
a frustração entra. O querer Então, agradar depois às pessoas que ainda para entra, mais estão a depositar essa confiança em ti, não é? Ou essa pressão, yeah, neste caso. Às vezes nem é só confiança, é pressão. Mas lá está. Falaste aqui num tema interessante, ou de uma característica interessante, que tem a ver com a, neste caso, tu não falaste na coerência, tu falaste na atitude, atitude, não foi? exatamente. E é mais nos aspectos mentais que dá atitude. É passar do eu para o nós. Se eu começar com. E há outra coisa que também é muito engraçada, Rui. Nós somos seres sociais. E se não vivêssemos em comunidade, não estávamos cá. Nenhum de nós estava cá. Porquê? Não somos mais fortes que os outros animais. Não temos garras, nem temos dentes fortes, nem maxilares fortes para morder e comer, não é? Como é que nós sobrevivemos este tempo todo, até aos dias de hoje? Em cooperação uns com os outros. Nós. O nós dá uma força muito grande. É só experimentar um atleta em casa. Eu vou ter que fazer a diferença. E depois muda. Nós vamos ter que fazer a diferença, mesmo que esteja sozinho. E Sim, depois já sim. explico um bocadinho melhor. Se calhar, A Pagara, energia é mesmo, diferente porque tem esse aspecto mesmo um coletivo. atleta que faça ténis ou atletismo, como tem uma equipa com quem trabalha, mesmo aí, se calhar, Exatamente. é o nós. Mesmo aí, se calhar, é E o não nós. vai. E até te digo uma coisa melhor. Nós, e temos atletas, e tu se calhar identificas um, não vou dizer qual é o nome, mas se calhar identificas, o pai faleceu. E a conversa dele interna é sempre nós, eu e o meu pai. Há outros que é com Deus, há outros que é com Alá, com o Buda, com outro Deus qualquer. Há outros que é com a mãe, que a mãe está em casa e ele está sempre a lembrar da mãe. Mãe, a gente vai conseguir, e vamos, nós. Há outras que é com os colegas de equipa, mas é sempre com o sentimento coletivo. E isso dá muito mais energia do que quando sou eu. Quando sou eu, a frustração entra. E a tendência é esta, que é uma segunda característica que eu acho que é super importante. Já agora, se puder avançar, Rui, Podes? que é quando tu te sentes frustrado, tu estás frustrado ou tu és frustrado? Eu estou frustrado. Estás frustrado. O que é que tu vês nos atletas? Eles sentem-se frustrados ou sentem que são frustrados? Ah, sentem que são, se calhar. A Possivelmente, não é? identidade, se nós formos a ver, que é Robert Dilts, que tem uma pirâmide também, onde a identidade é uma coisa que está cá em cima, que é muito mais forte, que tem a ver com eu sou isto, eu É sou o ego. frustrado. Ou seja, É o ego, não é? é parecido. Eu entro, a frustração entra em mim, eu não estou a sentir frustração, o atleta identifica logo eu sou frustrado. Eu falhei, o atleta não sente que falhou, sente que é um falhado. E quando eu vou para o nível da identidade, e não para o nível do comportamento, que é um bocadinho mais abaixo, tu vais para o comportamento, eu senti-me frustrado nesta situação, é menos agressivo. Mas quando tu vais para a identidade, aqui a analogia é muito simples. Se tu estás numa situação de muito stress, por exemplo, estás a ver um filme de guerra, e se tu sentires que estás a ver o filme pelos olhos do ator, que estás mesmo ali, tu vais sentir muito. Porquê? Porque Sim, estás a identificar com a identidade do ator. sim, sim, Então, sim, tu sim. és o ator, em vez de estar a ver o ator. Mas se saíres e ficares distante e estás a ver o ator e estás assim, estás tranquilo, eu estou a ver o ator. Estou a ver o comportamento do ator e não sou o ator. Sim, É é como aos mesmo filmes de quando... terror, na verdade, né? Se tu te imaginares Exatamente. na casa Exato. e ao pé do espírito, né? Sentes as emoções diferentes ou não? Sem dúvida. É, a diferença é esta: é quando tu sentes que és a frustração, falhei, sou falhado, o impacto é maior. Agora, eu falhei, estou-me a sentir falhado. Que é Porquê? Porque completamente falhei diferente. A frustração é e não tem completamente nada a outra. ver. É. Mas aí E está é muito um associado ao quê? Àquilo da questão do eu e do nós? Não. também. Porque quando é eu, a tendência é para ser a identidade. Eu sou Certo. isto, Ou não é? seja, uma Quando pessoa somos que. nós, Já não, nós percebi. passamos por isto, ok, tudo bem, não sou eu, somos nós. É um nível mais baixo, não entra tanto as emoções. Ou Só seja, fazer este é enorme, é enorme. os jogadores que têm um ego maior, neste caso posso dizer que é o ego maior, né? Ou que veem mais a situação como o eu e não como o nós, são aqueles jogadores que quando perdem ficam em condições piores ao nível do controle emocional. Começam com os braços, Isso, começam a gritar. a frustração entra. Então, quando tu fores e estiveres num campo de futebol a ver um atleta, cada vez que ele vai tentar fintar,
aquilo corre-lhe mal e ele começa a esbracejar e a falar com todos e a responder a todos os colegas e isso tudo, tu começas a ver, este atleta ainda é muito individualista, ainda pensa muito no eu, pensa pouco no coletivo, Nós. pensa pouco no nós. E seja o nós que for, até pode ser um pai ou na mãe ou em Deus, ou seja o que for, desde que seja nós, desde que haja pelo menos três pessoas. Quando eu digo três pessoas, és tu, a tua mente e um externo, porque normalmente, se não houver mais ninguém, és tu e a tua mente a falar. São duas Pois. pessoas. Agora temos que integrar uma terceira pessoa, seja Deus, seja o teu pai, a tua mãe, seja a namorada, que eu agora vou fazer para a minha namorada. Quantas histórias é que nós sabemos, Rui? Quantas? A primeira coisa que os atletas compram, vieram da favela, primeira coisa que compram, a casa para a mãe. E perguntam-lhes em entrevistas: estavas a jogar, o que é que tu pensavas na minha mãe? Coletivo. Nós. Eu tenho que fazer isto pela minha mãe. E aquilo dá-lhes uma energia brutal, muito superior do que estar a trabalhar só para mim. Não vais mais longe. Eu acho que também acontece contigo e acontece comigo e acontece com todos nós. Quando nós vamos trabalhar para nós, um bocadinho preguiçosos. Não é? Tenho que ir para o ginásio. Eu tenho que ir para o ginásio. Agora, se tens, por exemplo, uma parceira e a tua parceira está a passar dificuldades físicas, ou seja, a nível de saúde, tem que começar a ir para o ginásio, e tu dizes à tua parceira, vamos os dois, somos nós. E começam os... Quantos casos é que temos isso? Começa um, o outro vai no apoio porque somos nós, e de repente estão os dois 10 anos no ginásio e conseguem recuperar a saúde. Porque mudaram o chifre do eu para nós. A identidade mudou. E isso é super, super, super importante no atleta. É um dos aspectos que eu vejo que é dos mais importantes, porque quando tu estás no eu, entra logo a emoção. Eu sou a emoção. Quando tu estás no nós, sentes a emoção, como é lógico, somos seres humanos, mas não entra tão forte. Não estás a ver o filme com os teus olhos. Não estás a sentir a situação de terror, como tu estavas a dizer. Aquelas pessoas que sentem muito os filmes de terror são Uhum, aquelas pessoas que ainda estão muito focadas nelas. Porquê? Porque se veem na situação. uhum, uhum. Isso é Agora, uma. os outros que estão a ver o filme, ok, aquilo podia acontecer, a gente sente um bocadinho, pá, mas isto não é verdadeiro. Não sou eu. Então sais do nível de identidade e Mas tu passas para o nível de concordas, comportamento e é concordas muito melhor. que existe uma sociedade dos atletas ali de entre os 16 e 20 e poucos anos, que se tem muito essa questão do eu, não só pela idade, mas também pela Estão-nos cultura a que ensinar isso. existe. Estão-nos a ensinar isso. E houve aqui uma dissociação muito grande entre aquilo que era a religião antigamente, que limitava bastante, mas dava um sentimento de receio por uma entidade superior. Uhum, Parecia que estavas sempre a trabalhar em conjunto com uma identidade superior, o coletivo. Isso agora desapareceu destas sociedades atuais. Então os atletas estão sozinhos no mundo. Estão completamente sozinhos. A não ser que tenham pais que os faça pensar no nós e não no eu. Este para mim, é aquilo que é, a nível do aspecto mental do jogo, e eu tenho estudado muito isto, é aquilo que identificas de imediato e não só. É aquilo que tem mais influência na carreira do atleta. Mas de longe é passar do eu para o nós. O rendimento é por aí assim. Porque aguentas muito mais. Estás mais capacitado para quando erras, tranquilo. é verdade, é verdade. Bem, Eu estou concordo. Por frustrado. acaso, uma característica que eu falei, acho que é muito, tem muito impacto naquilo que é o desempenho de uma equipa de futebol, essa questão do eu e do nós. E por isso é que quando tu me perguntaste uma qualidade que eu admiro, a humildade para mim, eu digo humildade, mas pode haver outra palavra, outra qualidade parecida, né? Em termos daquilo que é o saber ouvir, o dar o máximo, o trabalhar em prol do grupo, Uhum. que eu acho que é uma coisa que se perdeu um pouco. Eu noto notei um bocadinho isso, pronto. Não foi por humor encadito e há vários treinadores que têm falado Exato, sobre isso. exato. Mas Mas notei um bocadinho isso, pronto. Notei um bocadinho, embora houve muita coisa que eu adorei trabalhar com jovens, né? Mas esse foi um aspecto que eu notei, até os miúdos às vezes estarem agarrados ao telemóvel no balneário. Eu às vezes até dizia: olha, meus amigos, daqui a 5 segundos ninguém mexe no telemóvel. Pronto, senão o meu amigo já sabe, começa de fora. Pá, porque é uma coisa que não. A partir do momento em que tu vais falar, isto lá está, e miúdos, se calhar. Ainda é normal tu tens que intervir uma vez ou duas. Em júniores, não faz sentido tu tens que intervir e dizer a um então, atleta miúdos.
que não faz sentido, Rui, é que tens de intervir com Não, quer dizer, o miúdos. miúdo pode haver uma É, situação ou outra que tu tenhas exato. que, não é? O Posso, miúdo é mais posso, posso intervir Sim. nessas tuas afirmações. O miúdo vai com o telemóvel para dentro do balneário. Primeiro já não pode entrar dentro do balneário com o telemóvel assim na mão. E não está fora do jogo. Fora. Porque o que nós temos que pensar é assim. Nós queremos, quando estamos a falar com miúdos, nós queremos formar atletas para serem jogadores o melhor possível. Não só os jogadores, mas homens. E mulheres, quando for o futebol feminino, não é? Mas estamos a falar mais nós somos mais do futebol masculino. Eles têm que ser bons homens na sociedade. E isso é falta de respeito. Tu vais ouvir um treinador, tu vais para uma faculdade e o prof está a falar e tu estás agarrado ao telemóvel. É que vai o telemóvel e vai ele. Porta E eu fora. sentia, não sei se isso aconteceu Não contigo, podem ter, não mas eu por podem acaso ter gostava de falar oportunidade de disso. jogar futebol. Ponto. Eu não sei Não se tu podem ter sentiste isso. oportunidade. Eu senti isso já no meu tempo da faculdade, mas depois quando eu voltei a fazer numa cadeira em atraso, Exato, voltei a exato, fazer já exato, exato. passado uns Também anos. faltei, também senti isso bastante. É uma diferença muito grande. Perguntaste? Os professores hoje em dia têm medo de ter os alunos à frente deles. Não, mas eu senti que os professores viam e não diziam nada. E têm medo. Porque eu passei por educação física e apanhei grandes trutas, mas grandes trutas mesmo, do judo, do basquete. Por exemplo, tu chegavas um minuto atrasado, não entravas. Não entravas na sala de aula. Mas Logo eu acho desde que o isso é início. sempre, mas eu acho que isso é sempre relativo, porque Ponto. se o relógio dele tiver um minuto ali Não, era o diferente, relógio da escola. ah pá, Relógio da escola. mas a pessoa tem. Marca o teu relógio com o teu relógio da escola. Avisavam logo. Marquem o vosso relógio com o relógio da escola. Chegam atrasados, um minuto não entram. Não entram. Vocês são professores, ou vão trabalhar para ser professores. Vocês têm que ter respeito. E como alunos, vocês também têm que respeitar. A aula começa aqui, a esta hora. Vocês têm que estar aqui horas. Não estão horas. Epá, nós sabíamos, de antemão. Por isso é que servem faltas. E podem dar faltas e ninguém fica chateado convosco. E estava tudo tranquilo. Agora, logicamente, que se acontece alguma coisa e a gente avisava uns com os outros, o prof deixava entrar, 10 minutos ou qualquer coisa, houve um acidente, a gente comunicava, isso são outros 500. Mas havia esse respeito. Os próprios profs hoje em dia têm medo. E Sim, até sim. digo mais. Eu, quando passei de educação física para psicologia, o ambiente mudou. Mas completamente, não tem nada a ver. A educação física era rigor. Pá, e o pessoal habitua-se e a gente sabia que aquele rigor fazia com que nós estivéssemos a dar mais de nós próprios. Quando cheguei à psicologia, as aulas começavam às 8 da manhã, eu, habituado, como estava habituado em educação física, um quarto para as 8 estava lá, preparado para entrar. Eu começo a ver, 8 horas, 8 e um quarto, 8 e 20, nada. Então, para ir embora, aparece a prof e vinha a malta toda. 8 e um quarto, 8 e 20, 8 e meia. Para começar às 8. Falta E eu assim, mas que é de isto? exigência. Isto é normal. Por causa do, desde lá para mim, do trânsito, e não sei, assim, que é isto? E agora os profs são os primeiros a queixarem-se que não têm respeito dos alunos. Claro, a mesma coisa com os treinadores, a mesma coisa com os atletas, com os pais, com toda a gente, porque nós temos que habituar, desde jovens, no caso dos atletas, a terem respeito por certas coisas. Isto tem a ver com aspectos mentais. Tem a ver com os princípios orientadores que geram uma forma de pensar e que geram uma forma de agir. E se nós não temos estes princípios orientadores, está tudo lixado. E um deles é este. Não te focares no eu, é no nós. E sabes o que é que isto dá? Que eu sei que é uma coisa que tu também valorizas bastante, mas bastante mesmo. Que nós chamamos, isto é a base, o eu e o nós, para mim, é a base do controle emocional. Quando tu vês um jogador completamente descontrolado emocionalmente, é porque sentiu a emoção, identificou-se com a emoção. Se eu fiquei frustrado, alguém me deu um toque e eu agora estou chateado com ele, eu sou uma pessoa chateada. Identificou-se com aquilo. Então aquilo falo perder o controle emocional. Então eu sou uma pessoa chateada. Eu. Não posso estar chateado. Não, eu sou uma pessoa chateada. Identifica-se com aquilo mesmo. Então, para mim, a base do controle emocional é isto. É passar de eu para nós. Porque quando eu começo nós, pá, espera lá, eu vou-me descontrolar emocionalmente, vou para cima dele, posso levar amarelo, posso levar vermelho, posso ser expulso, os meus colegas estão a lutar, os meus colegas vão ficar, o clube vai perder. Percebes? Eu começo a pensar nas consequências dos meus atos perante os outros. É Uhum. quando nós passamos para nós. Quando eu continuo com o eu só quero saber de mim.
o resto que se lixe com F, né? O que se lixe com F. E nós vimos muito atletas assim. Os treinadores é que têm que fazer isto. E só para finalizar, Rui, que eu segui passo da bola. Quando me perguntam, e penso que tu também fizeste essa pergunta, quanto mais velhos os atletas forem, mais fácil mudar é mais difícil. Claramente é muito mais difícil. Sem Depois aquilo dúvida. torna-se um hábito e Adquires desfazer aquele hábito. comportamentos, não é? Está muito enraizado, não é? É. Exatamente. Ou seja, se tu tiveres um puto de 7, 8, 9, 10 anos, tu fazes 3, 4 coisas, ele apanha aquilo porque não tem nada ainda. Ele consegue assimilar aquilo e começa a interagir com aqueles valores que tu estás a dar, aqueles mandamentos. Outra coisa é quando um atleta com 24 anos pensa que já sabe que está a fazer as coisas bem, que claramente está a fazer as coisas mal, mas ele pensa que está a fazer bem. A primeira coisa que tu tens que fazer é desfazer essas crenças, desfazer esses valores, desfazer esses mandamentos para colocar os novos. Então dá muito mais trabalho. Não há É impossíveis, que o não. bocado estava a dizer que às vezes em conversas, os treinadores ou professores diziam, e tal, aquele atleta tem 14 anos, e é fácil, ele tem 14 anos. Epá, é uma idade que às vezes já não é assim tão fácil, porque já Não, construiu ali um bocadinho do caráter dele, não é? Não é fácil. Agora, claro que há muito mais esperanças de poder modificar comportamentos num atleta de 14 anos do que num atleta de 25 ou 26, como é óbvio. Mas que não é fácil, não é, porque eu já passei por isso e sei que nessa idade dos 14, 15 anos já não é muito fácil mudar algumas coisas. Algumas coisas. não, não. Eu aí vou-te dizer uma que é os jesuítas. Não sei se tu conheces quem são os jesuítas. Não o bolo. Não é o bolo. Eu sei que há um bolo qualquer que se chama jesuíta Não, também, não, com não. creme, não sei o quê. Os jesuítas, que basicamente são os cientistas da Igreja Católica Sim. Romana. Pronto. E eles têm uma afirmação que é uma afirmação muito gira. Dá uma criança até aos 7 anos de idade e eu dir-te aí como é que ela vai ser como homem. Se essa criança entrar na ordem religiosa antes dos 7 anos de idade, eles já sabem, como homem ou como mulher, aquela criança vai ter a tendência muito grande de ser religiosa. Porque vai aprender até aos 7 anos de idade, é quando a nossa mente está completamente aberta, quando o nosso subconsciente está completamente aberto e assimila tudo o que vem do ambiente. Então, se tu colocas a criança, por exemplo, num meio muito religioso, a tendência para a criança é ficar muito religiosa até aos 7 anos de idade. Se criar aqui é mais agressivo, mas uma criança que viva num ambiente familiar que seja muito agressivo entre a mãe e o pai, sempre aos berros e isso tudo, a tendência é que a criança depois, se ela passar isso até aos 7 anos de idade, também se transforma um bocadinho nisso. Mas se ela estiver num ambiente onde os pais são muito namorados, são muito amigos, a tendência é que a criança também é isso. O ambiente até aos 7 anos de idade é fundamental, porque eles assimilam tudo por imitação. Tudo, apanham tudo. O subconsciente está completamente aberto, digamos assim. Depois dos 7 anos de idade começa a fechar e aí já se começa a tornar, sei lá, 7 anos de idade. Já começa a ser um bocadinho mais difícil. Quando chegas aos 21, 22, é, é preciso muito. É preciso, Uma já é terapia preciso grande. eventos traumáticos para que as pessoas normalmente mudem radicalmente. É aquela coisa do choque. Ok, não jogas, não és convocado. Olha, acabou a tua carreira. Vamos rescindir contrato. Estás na rua, não tens dinheiro. E agora? Tem que mudar. Normalmente aí os atletas mudam. E há muitos deles também, que tu sabes histórias dessas, estão em clubes Claro. grandes e de repente caem cá em baixo, aquilo, um choque com a realidade e de repente começam a subir aos bocadinhos e voltam outra vez lá acima. E foi Sim, por sim. causa de descerem cá abaixo que subiram outra vez lá acima, senão nunca subiam. Sim, Ficavam, sim. andavam para lá. Ok. Então, Rui, já agora, puder fazer esta pergunta, também para finalizarmos, tu falaste-me na coerência e na justiça. O que é isso para ti, em termos de É importância tu de treinador? dentro daquilo que são os valores de um grupo, ou neste caso vamos falar de um grupo, porque estamos a falar de uma equipa de futebol, não é? Portanto, estamos aqui a Uhum. falar para atletas. No nós, exato. Ahm, Tu respeitares aquilo que são os valores que incutiste no grupo e não alterares de acordo com o contexto, ou com a situação, ou com o atleta. Portanto, não ires alterando. Sim, coerência. Sim, a justiça e coerência. Ou seja, nós sabemos que cada atleta é diferente. Tu podes tratá-lo de Uhum. forma diferente. Agora, mudares os valores só porque queres ganhar, precisas ganhar. Há um atleta que faltou a um treino, quando um dos valores que tu tens é a assiduidade. E tu, Exato. eu falo para mim, pá, eu acho que foi sempre uma coisa boa que eu tive,
porque como também eu era muito assíduo e respeitador, não é só assíduo, respeitador quando era jogador, eu, como treinador, achei que isso é sempre uma coisa importante, que era haver uma coerência nas regras e nos valores. Agora, claro que eu próprio, às vezes, uma outra coisa que falhava em termos de, se calhar, coisas assim mais secundárias. Pronto, agora, ao nível dessas regras da assiduidade, da pontualidade, do cumprir com as regras mais fortes do grupo, para mim sempre foi muito importante. Portanto, isso para mim. O ter que, vou dar um exemplo, um atleta que falta um treino, um atleta que teve um comportamento menos positivo, desviante num treino, a partir do momento em que eu tenho 18, fizeram tudo bem, ou que não faltaram, ou que não tiveram nenhum comportamento negativo, aquele atleta não vai a jogo. Ou porque faltou, ou porque teve um comportamento negativo no treino, ou porque mesmo não tenha sido um comportamento negativo, assim, muito negativo, mas teve um treino abaixo dos outros todos. Portanto, a partir desse momento temos que ter a coerência. Há critérios de convocatória, sempre que eu digo aos atletas. Os critérios, portanto, estão dentro dos tais valores. Critérios é civilidade, desempenho no treino, disciplina. Uhum. A partir do momento em que há um atleta, mesmo que seja o melhor da equipa, que falhe, depois há aqui outras questões que são importantes, que têm a ver, às vezes, com o aglomerar das situações que até àquele dia. Ou seja, quando falamos da questão, por exemplo, do desempenho do treino, por exemplo, que é uma questão que já é um bocadinho relativa, porque imagina que durante um mês o atleta teve um desempenho muito bom, falhou apenas aquele dia. Ok, aí temos que ter aqui alguma atenção. Agora, um atleta que Exatamente. tem sido sempre razoável e naquele dia teve mal, epá, e os outros têm estado todos muito bem. Portanto, eu acho que isso é fundamental. Para mim sempre foi, Ok. e vejo. Então, e agora posso dizer, lembrei-me aqui de uma coisa que tu estás a dizer e disseste bem, porque começaste a dizer de uma forma e agora finalizaste outra, que é muito, concordo plenamente contigo. O desempenho no treino tem que ser coerente. Ou seja, significa aquele atleta que sabe passar a bola, a grande maioria das vezes tem que saber fazer um passo, porque senão é displicente. E nós Pronto. sabemos disso. Mas existe uma lei que é a lei dos terços, que os atletas, principalmente os atletas olímpicos, utilizam muito, e os treinadores olímpicos. Ou seja, tens um terço dos treinos em que o atleta vai se sentir mesmo muito bem com aquilo que faz em campo. E estamos a falar do atleta, e depois passo para o treinador. O atleta sente-se mesmo muito bem com aquilo que fez no treino. Correu tudo bem, e maravilhosamente, sou o melhor do mundo. Ok? Mas há outro terço, ou seja, divides o tempo, tens treinos no mês por três, e é a lei dos terços. Há outro terço em que foi ok, não foi aquele treino excepcional, não foi muito bom, não foi. Foi ok, foi razoável, foi normal, foi bom, está na média. E há outro terço, foi horrível, não saiu nada. Zero. Foi muito mau o treino. E normalmente os treinadores olímpicos dizem isso aos atletas, os próprios atletas verbalizam isto, porque aprendem. Isto é uma ferramenta para o atleta. Quando eu tenho um dia mau, foi um dia mau. Faz parte. Está dentro daquilo que é este rácio. Ou seja, em três treinos, um péssimo, um razoável, um bom. Estás Mas bem. achas que isso é a média? Sério? Consideras que isso é a média que um Não atleta. estou a dizer que é sempre assim. Eu estou a dizer que é, se estiveres aqui, para um atleta olímpico já é bom. Para um atleta profissional de futebol, por exemplo, depende. E para um treinador depende. E agora temos que ter em consideração várias coisas. Porquê? Porque se tu estiveres sempre a sentir-te bem, ou seja, sempre, todos os treinos correm maravilhosamente bem, estás-te a desafiar a ti próprio? Estás a treinar nos limites? Pois, Não. há que ver isso. Há que ver isso. Não. Não. Claramente não estás. Claramente Porque não quando tu estás. tens Porquê? uma aprendizagem, as coisas não vão correr logo, não Exatamente. é? Agora vamos falar do oposto. Corre sempre tudo mal. Estás a trabalhar acima dos teus limites? Claramente que sim. Ou seja, se eu vou como atleta, aí eu sou muito bom nisto, a passar a bola e não sei o quê, e eu como treinador vejo claramente, este gajo não sabe fazer um passo. Mas ele continua a pensar que sabe. E então não tem aquela atitude de, se calhar, baixar o nível e simplificar as coisas para aprender a passar a bola, para melhorar. E como é que nós vemos que ele vai melhorar? O desempenho dele sobe. Então os Claro. opostos é que está mal. Quando a gente vê, e agora passamos para o treinador, quando um treinador vê que o treino está sempre a correr mal, sempre a correr mal, sempre a correr mal, e chama estúpidos aos jogadores, porque já viste isso e eu vejo isso também, muitas vezes. Os jogadores é que são burros, os jogadores é que são parvos, é que são estúpidos. Eu digo-te já,
O treinador é que é parvo. Porque é uma coisa muito simples. Se os atletas estão sempre mal, coisa simples. O treino não está adaptado ao Sim, e atleta. tem que haver, eu lembro em psicologia ou em pedagogia que estudei sobre isso, tem que haver pelo menos 60% ou 70% de taxa de sucesso num treino, ou seja, tem que haver mais sucesso que Sim, insucesso. sim, sim, sim. Pronto. Tens que chegar aos 80%, 80 sucesso é isso. 85%, para poderes modificar e meter um bocadinho mais de complexidade ou um bocadinho mais de dificuldade. Se chegares aos 85%, nunca chegares a. Pronto, chegares perto dos 90%, metes um bocadinho mais de complexidade e assim dificultas um bocadinho o trabalho do atleta para Sim, ele poder mas evoluir. pois, Mas aqui aqui era na mais lei para os dos atletas estarem terços, motivados, eu acho. Para os atletas estarem motivados, tem que haver uma taxa de exato, exato, sucesso. exato, 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 exato. Aqui a lei dos terços o que nos diz é isto, e há vários atletas olímpicos a falar sobre isso. Quando eu vou para o treino e o meu corpo não, vou treinar a velocidade e o meu corpo não dá, não quer, pá, ok, tudo bem, faz parte. Posso me sentir mal no treino de hoje, não, o meu corpo não está lá. Ok, tudo bem, um treino. No dia a seguir já está ok, no dia a seguir um excelente treino. Quantas vezes é que isto não aconteceu? Várias. Por isso, essa questão da coerência, se eu vejo que um atleta sabe fazer um passo, das duas uma, ou ele está displicente ou está a passar um mau dia. O que Uhum. é que eu faço como treinador e o que é que eu digo aos treinadores? E eu falei agora com um colega meu que ele me disse, pois, o problema é que muitas vezes nós, como, e é pai, nós como pais sabemos que o atleta teve, porque ele também foi atleta, o atleta teve um mau desempenho porque, é pá, correu mal, um treino corre mal a toda a gente. E logo a seguir é o próprio treinador que está a rasgá-lo todo, porque não pode ter treinos maus. Como assim não pode ter treinos maus? Pode ter treinos maus. Os atletas olímpicos são os melhores atletas do mundo, têm treinos maus e ganham as medalhas olímpicas. Claro que pode. Agora, não pode é ter treinos maus consecutivamente. Aí já depois já tem que se investigar o que é que se está a passar. E muitas vezes são os próprios treinos. Às vezes, quando a gente calha em fazer as coisas muito pela intuição e não pela, se calhar um bocadinho por comunicar com o atleta ou por tentar perceber o que é que se passa, porque, ou então tentarmos fazer uma reflexão se o treino é adequado ao atleta. Porque eu cheguei, às vezes eu chegava a pensar assim, Exatamente. epá, este gajo hoje as coisas não estão a ser nada bem, mas será que o gajo pá, teve ou teve a ver? Isto em Judas acontece, atenção, eles irem para os copos na faculdade, alguns já estavam na faculdade, já quase estive a beber. O que é que se passa com este gajo, pá? E às vezes caía, admito, caía no erro de ser um pouco, se calhar, assim, assertivo, não digo agressivo, mas assertivo em demasia. Epá, quando se Perigoso. calhar era um bocado por isso. Eu às vezes pensava nisso, epá, se calhar foi o treino, porque podia ser o treino. O exercício que não estava adequado às cargas que eu tinha dado ultimamente, eles estavam um bocadinho fatigados, ao nível mental, e isto depois às vezes faz exercícios que puxem muito pela parte cognitiva e física também, é um Uhum. problema. Depois modifica-te muito aquilo que é o rendimento ao nível técnico, ou a execução, não é? E às vezes eu depois pensava, até tinha um Pensamento. adjunto Uhum. muito interessante, um adjunto por acaso, muito bom adjunto mesmo. E ele dizia muitas vezes, epá, é o exercício em si, tens que ver a sequência, porque é verdade, e nós às vezes caímos no erro de achar que a culpa é só do jogador, mas não é, não é. Tinha. Tínhamos tanto de falar Percebes? aí. Mas, Eu isto, vou mas dar- isto é um problema, porque a nossa intuição às vezes está errada. é. Está Não, errada. porque também vamos para a faculdade e ensinam-nos mal. Ensinam-nos o exercício. Não ensinam como é que o atleta aprende o exercício e evolui no exercício. Certo, certo, mas As aqui não tem a ver com isso, faculdades, então, nesse tinha a ver aspecto, com, se calhar, exercício com demasiada carga para o momento em que ele estava da época, pronto. claro. Eu vou deixar aqui um exemplo na última equipa que eu treinei. Fizemos um jogo brutal, domingo. Segunda-feira fomos treinar. E eu assim, ok, vou libertá-los. Segunda-feira, treinar e tal, não sei quanto. Mas eles estavam a treinar com uma intensidade e estavam alegres porque evoluíram bastante desde o último jogo. Ou seja, jogámos no domingo, na segunda estávamos a treinar. Tu não estás bem a ver o treino. Eu acho que o treino foi mais forte do que. E eu a dizer, malta, vamos parar. E fizemos aqui 45 minutos de treino. Jogámos terça, treinámos quarta. Nem sabiam fazer um passo na quarta-feira, acreditas? Vão mortos. E tiveram a descansar terça-feira. E eu saí de lá eu assim, já identifiquei. Fui falar com os atletas e disse assim, olha malta, não se preocupem, isto foi o cansaço. Treinámos muito bem na segunda-feira, hoje foi um dia mau. Sexta-feira temos de treinar bem. É só isso que eu vos peço. Porque vão descansar na quinta, eu dou-vos quinta de folga, que é para descansarem mais tempo. Lá Porque está. tu O fazias que é que eu quatro poderia, treinos, o pois. que é que eu poderia fazer com os meus atletas? Olha, Começavas vamos aos treinar na berros. quinta, vamos forçar. Não, já Começavas percebi. aos berros, é pá, isto não Já vamos bem. percebi. Um treino muito bom, excelente, mesmo excelente. O outro treino horrível. E eu assim, já identifiquei o que é que foi.
Eles estavam tão motivados em treinar Tiveram uma carga que tão grande. rebentaram o chip, mentalmente Sim, rebentaram. O que é que eu fiz na sim. quinta-feira? Não, 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 vão para casa. Não, e Não quer depois não saber é de esse vosso. o Não problema. os quer ver. Vão para casa. Na O sexta-feira facto de ter treinaram bem, sido no um domingo treino, fizemos um o bom jogo. facto, diz lá se não achas com isso também. O facto de estarem cansados e depois, se calhar foram-se um bocadinho abaixo Claro. ao nível emocional, por sentirem que tinham feito uma coisa tão boa e estava a sair tão mal, se calhar também se foram abaixo, como quem diz, como é que nós estamos a fazer uma coisa tão boa num dia e tão mal neste? Não achas que isso pode ter também tido algum impacto neles? Não, na minha visão, aquilo que eu interpretei foi, na segunda-feira, o treino foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, e foi tão cansativo em termos emocionais no processo de decisão, É o que eu estou a lá dizer, está. exatamente. Quando eles chegaram à quarta-feira, eles queriam, mas não conseguiam, porque Então, e não depois descansaram o houve ali suficiente. uma certa frustração também, se calhar, E depois que aquilo foi gerando porque eles não conseguiam andar, é o que eu estou a notava-se dizer, mesmo. exatamente, que isso depois é A um bola problema. já não saía forte, já não saía nada, percebes? Então, o que é que eu pensei? Ok, já cansaço emocional. Cansaço emocional, o que é que a gente faz? Tem que estar descanso. Não vale a pena irmos lá treinar. Malta, vão ter que as namoradas, vão ter que as mulheres, pá, vão descansar, ok? Descansem, não bebam álcool, nem essas coisas todas, que é para descansar o corpo também. Vocês precisam. Ou ficam em casa a ver uma série, qualquer coisa. Dá para descansar a cabeça. Na sexta-feira chegaram lá, estavam limpos. Estavam limpos. Agora, é preciso ter esta sensibilidade, e eu tenho essa sensibilidade porque aprendi esta questão da lei dos terços. Um treino excelente, um treino horrível, vamos tentar ver o que é que se passou. Não é identificar, não, os atletas é que estão mal. As cargas muitas vezes Vamos ver. condicionam bastante. É muito por aí. Eu sinto isso. Às vezes nós achamos que os jogadores conseguem superar qualquer carga, mas a verdade é que muitas vezes a carga é tão forte e todas as intensidades que tu metes no treino podem ser tão fortes e os intervalos de descanso curtos ou não terem recuperado a cem por Não cento e serem depois a gente acha suficientes. sempre que os Exato. atletas é que não querem. E isto depois, eu digo isto porque também já E passei por depois isso. ficam cansados. E ficam Mas estão cansados. mesmo cansados. Então, depois, É, é, repara, é. a carga da escola, né? Porque o mais importante para eles é a parte cognitiva na escola. É um desgaste muito grande, então se estiverem na altura de exames, cognitivamente, depois é as Mesmo com namoradas. profissionais é a mesma coisa. Aí Têm já é um outros bocadinho problemas. diferente, se calhar. Sim, Não, porque, por exemplo, estão em casa, foram pais. É muito mais, emocionalmente, é muito mais sim, agressivo mas ter não uma tem, se calhar, criança ao nível, se do que estar na calhar, escola. Sim, certo. Mas ao nível de Aqui só os desgaste berros da criança mental, arrebenta contigo. ao nível de desgaste mental é muito mais fácil quando só fazes aquilo da vida do que quando tens que fazer outra atividade, não é? Isso aí. Lá está aquilo que eu estou a dizer, Rui. Tu vais para o treino, és profissional, não consegues descansar porque tens uma criança de dois Não, estou a meses, dizer, ok, há está exceções. sempre aos berros, esquece. Os berros da criança mexem com qualquer ser humano. Há exceções, exatamente. Se Quando és foste, pai há pouco tempo, sim. Mas se foste. fora isso, ou Né? estás com um problema de saúde, alguém da tua família, então, né? E quando começas a ficar mais velha, é essas. Ou seja, começas a substituir. É uma questão errada que nós vemos isso, porque o que acontece é que tu substituis uns problemas por outros. Por outros, Ou pois. seja, deixas de ter os problemas da escola, deixas de ter os problemas que fazes várias Sim, coisas. Ok, mas tornas-te formas profissional, começas a ter família, outro tipo de problema. formas família, Começas logo claro. outro tipo de problema. E quanto mais velho tu vais ficando, vais substituindo problemas por problemas. Ok, agora só aqui mais uma dica que eu posso deixar, Rui, se me permitires, que é uma dica muito gira, eu não sei se tu fazes isso, mas eu faço. Eu quando chego a uma equipa, seja que nível for, os primeiros treinos é para identificar como é que a equipa treina. Não é como eu Sim, treino. já me tinhas falado sobre isso. Para avaliar o Eu, desempenho, a atitude. não é tanto isso, é o que é que eles estão habituados a treinar. Vou dar um exemplo. Eu chego, meto uma caixinha para fazer posse de bola. Eles nunca treinaram aquilo na vida. Eu vou forçar aquilo, Rui? Se eu quero ter rendimento? Não. Então eles estão habituados a fazer o quê? Só estão habituados a fazer competitivos. Jogo. A correr à volta do campo, fazer um exercício de passe, jogo. Então esta é a base deles. Apanhei várias equipas assim. E tenho uma de Campeonato de Portugal que aquilo foi chocante. Eu fiquei chocado com aquilo. Mas pronto. O que é que eu tive que fazer? Eu andei 2 semanas a tentar descobrir qual era o treino que entrava com eles. Ou seja, eu vejo as coisas assim. Eu tenho que identificar qual é o treino que dá estabilidade emocional aos atletas. Eu não quero saber qual é o meu tipo de treino preferido. O que eu quero primeiro é que os atletas tenham estabilidade. Concordo, isso eu concordo. Ok, tenho aquele treino, eles gostam de competitivos, ok, mas eu sei que fazer caixinhas com posse de bola, um 4 contra 4, um 4 contra 4 com 3 jokers, ou seja, um 7 contra 4 e jogam um toque, numa caixinha de 20 por 20 ou 25 por 25. Jogar ali um toque, para constantemente estar nos apoios e virar a cabeça. E eu gosto de fazer isso. Mas eles não sabem fazer um passe, eles não sabem jogar um toque, nunca fizeram isto na vida. Eu vou Então, mas forçar, vou criar frustração.
Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Ok, então eles gostam de competitivos, estão habituados a isso. O grupo está habituado a treinar em competitivos. Ok? Então vamos começar a treinar competitivos que me possam levar no caminho de fazer as caixinhas. Como o Ferguson se chamava, era as caixinhas e só posso de bola sem direcionalidade, sem nada. Podem me matar à vontade. Eu gosto de fazer isso e acho que são excelentes. São excelentes. Não é só isso, como é lógico. Mas isso é excelente. Então eu É, vou pelo começar a contrário, todos fazer. esses comportamentos de mobilidade, de orientação dos apoios, de olhar por cima Claro, do ombro. passe, ponto. Passe. Não é técnica de passe, é passe. Saberem passar. Sim, Numa pressão e numa saber caixinha passar, pequenina. mas só jogam Excelente. a um toque, portanto, isso muitas vezes é descontextualizado com o jogo, né? Né? É verdade, percebe o que eu estou a dizer? Quando Nunca, eles não dominam a nunca cem por nada é cento passam. descontextualizado. Nunca nada é descontextualizado quando tu jogas a um toque no jogo. Podes Não, jogar um mas eu toque vou-te no jogo, explicar, então eu não é sei, descontextualizado. tens toda a razão. Eu Já vou-te tínhamos explicar aqui outra guerra. o que uma vez esse que o meu colega disse, que eu dava a dizer que era o melhor aluno da faculdade, e ele disse-me isto e eu concordo com ele, que é, a não ser quando são atletas de elite, e quando estamos a falar de elite podemos estar a falar de miúdos até de 8 anos, 9 quando são miúdos muito bons tecnicamente, Hum. hum, quando eles não dominam o Não, passe não e a são elite, recepção, mas pronto. não, estou a dizer elite ao Mas nível eu percebi, técnico, eu percebi, eu percebi, eu muito bons percebi, ao eu nível percebi. técnico. Quando eles não dominam o passe e a recepção, e nós nos Júniores tínhamos alguns atletas que ainda não dominavam opá, 100%, ou seja, quando estavam de costas para o jogo tinham dificuldade em orientar a recepção, em executar rápido, tu Uhum. aí, e eu pensava de forma diferente, atenção, eu fazia muitos exercícios a um toque. Eles diziam-me bem, estás a passar etapas, porque eles no jogo muitas vezes vão ter que receber a bola, porque não vão conseguir jogar nem a um toque, quanto mais a dois toques não consegue, quanto mais a um. Então, faz a dois primeiro. Mas aí estás aqui num erro que não foi aquilo que eu disse. E que é o erro que normalmente quando nós temos paradigmas ou defendemos uma forma e só uma forma de trabalhar, nós cometemos esse erro. Eu nunca te disse na vida que só faço caixinhas. Não, eu sei, Eu estou a só dizer disse é que as que. caixinhas são importantes para mim. Ah, sim, E logo sim. a seguir disse, não era o suficiente. Claro, Mas imagina, se tu vires que eles. os fanáticos pelas metodologias do treino fechadas, dizem o quê? Isto trabalha caixinhas, não presta. Não, não, não digo isso. Não digo isso, acho Percebes? que é bastante Eu bom. digo que as caixinhas para mim é um toque, são fundamentais. Eu não digo que é só isso que eu trabalho. Logicamente que eu não vou trabalhar a organização defensiva a um toque. Eu não vou trabalhar a organização ofensiva a um toque. Agora, também não me Que até podem dizer que é poderás trabalhar. descontextualizado quando eu faço caixinhas a um toque e depois eu vejo aquilo acontecer no jogo. Não, se os Não é jogadores têm descontextualizado. Agora, capacidade não para é o jogar. suficiente. Não, claro, Se se não eles é a têm mesma capacidade coisa. já para. Repara, Mas Rui. atenção, Se eu não é, fazia muito é, isso nos meinhos, estás a ver? Porque eu achava claramente que ia desaumentar. é um meinho, uma caixinha é um meinho. Uma caixinha é um meinho. Só que são maiores. E com maior Pronto, número. exatamente. É um Eu meinho. fazia É, isso são nos os meinhos. meinhos porque achava que ao nível técnico iam melhorar bastante o primeiro toque e melhoram, e E isso não é melhoram. contextualizado? E melhoram, sim, mas a questão é que depois no jogo eles tinham mais ações a dois toques, e tinham que receber a bola primeiro, percebes? Claro, porque não sabem jogar um toque. Não, muitas ações no Um jogo. atleta que sabe jogar um toque não precisa dar dois. Bem, mas há muitas situações no jogo que tens que dar Ponto. dois toques, né? Mas eu não disse isso. Eu não disse que isso não era verdade. E por isso, Lá está. São estes paradigmas que muitas vezes nós passamos aos atletas, que eles só podem jogar um toque ou têm que jogar. Não, eu não quero saber se eles não, jogam um adapta-se, toque. tem que se Eu tenho é adaptar. que os capaci... eu, como treinador, o que eu penso assim, em termos de aspectos mentais, também é assim. Eu tenho é que capacitar os meus atletas, e acho que perdemos muito isso, para jogar de toda a forma. Claro, Então, um adaptar essas. pouco. Não é. Quando eu digo, ele tem que jogar a um dois toques, tem que jogar a três toques, tem que jogar a um. Eu não quero saber isso para nada. Ele tem que saber interpretar o jogo e jogar por ele. É, Então eu tenho que o exatamente. capacitar ou ajudar a capacitar a jogar de diversas formas. Agora, o que o jogo pedir é aquilo que ele faz. Se o adversário está lá em 30 metros, tem lá 11 jogadores, pá, se calhar tens que saber jogar muito bem a um toque. Muito bem, não vais ter espaço. Vais dar dois toques, já ficaste sem Eu, ela. por exemplo, um exercício, só Agora, bem para se terminar, te dão um exercício espaço, que eu acho que era ótimo era um exercício que tu estimulas tudo, que é no aquecimento, em vez de fazer só meinhos a um ou dois, ou não sei o que for, fazes com os três componentes. Primeiro fazes a um toque, depois fazes máximo dois, e depois fazes obrigatoriamente dois. Trabalhas as diferentes ações em que depois eles vão mas isso usar. não é aquecimento. Sim, sim. No aquecimento, sim. E Sim, depois eles vão sim. trabalhar isto, eles no treino todo vão adaptar-se, né? Há situações que Hum. chegam a um toque, há outras que é dois, mas há muita gente, e eu próprio era uma das pessoas, que fazia só um toque, só um toque, só um toque. Pronto, e acho que depois mudei isso e bem. Só para finalizarmos, relativamente a esta parte de eu identificar como é que eles costumam treinar, é para eu ter uma base para deixar os atletas estáveis emocionalmente. Ok? Eles são habituados àquilo. Ok. Estão habituados àquilo, então vamos treinar aquilo. Gostam só de fazer competitivos, tudo bem. Agora, eu faço competitivos e começo só.
numa primeira fase só a fazer quase tudo em competitivos e vou começar a direcioná-los Para aquilo que para tu queres. outro tipo de treino. Para quê? Para eles continuarem estáveis emocionalmente. Eu não quero saber do meu tipo de treino. O que eu tenho que saber é como é que eu posso treinar só com competitivos, como é que eu posso treinar só com caixinhas e posses de bola, com padronizados, com diversos tipos de treino, porque existem várias formas de treino, né? Sim, Se sim, fores sim. estudar Jorge Castelo, tens os métodos especializados, tens as posses de bola, tens os competitivos, tens várias coisas. E tu, quando apanhas uma equipa, eles vêm habituados a um tipo de coisa. Né? É a mesma coisa com o sistema tático. Se eles vêm habituados a jogar no 4-3-3, quando eu faço uma Óbvio, modificação, eles ficam ali um bocado instáveis. para tu conseguires mudar comportamentos vai demorar algum tempo, não é? Como é óbvio. O que é que eu faço? Vou à estabilidade deles e depois vou tentando modificar aos poucos. É como eu vejo as coisas. O que é que hoje em dia a gente vê, e para finalizar, porque tu gostas muito do Ruben Amorim, que eu acho que foi um erro que o Ruben fez. Foi um choque radical. E que ele destabilizou muito. E ele podia ter feito as coisas de uma forma diferente. Ah, no Manchester, sem dúvida. Sim. Sem dúvida, Então, sem dúvida. começava de uma forma diferente para ir para onde ele queria. Eu não estou a dizer para ele não fosse para onde queria. Mas há várias formas de chegarmos onde nós queremos. O que é importante não é o treinador, não é a ideia do treinador, é O aquilo que eu mais vejo, importante é os é a jogadores estarem. estabilidade emocional do atleta. Claro, claro. E sem Concordo. estabilidade emocional, o atleta rebenta. E se o atleta rebenta, a equipa rebenta. Não há E rendimento. nestes Como é aspectos mentais é muito complicado. Muito óbvio. complicado mesmo. Mas pronto, depois a frustração entra do treinador, do atleta, isso tudo. Mas pronto, são outros 500. Eu estou muito afinado a isto, porque é aquilo que eu estou a escrever no livro, que eu estou quase a finalizar. Não, e eu e as pessoas que estão a assistir queremos muito ter esse livro. Porque acho que, aliás, acho que isso vai ter sucesso, né? Acho bem, Então, se as acho bem pessoas que sim. depois Também já puderem viste um pouco, né? associar um bocadinho aquilo que tu falas aqui, que no fundo é uma introdução, vá, àquilo que depois É, está no livro, sim, tu sim. Tu nem também sequer já viste um falaste aqui bocadinho, já dos fizemos os teus. Não, porque exercícios tu e nem isso tudo. sequer falaste dos teus mandamentos aqui. Aliás, nem fales. Nada. Nem fales, que é para Não, depois não, as não. pessoas, essa E a curiosidade, gente as faz pessoas. outra. Podemos falar um bocadinho sobre alguns mandamentos aí do líder, mas lá está. Já agora, se me permitis esta parte, é uma das coisas que eu não gosto nada na liderança de hoje em dia, na cultura, na criação de cultura. É que na criação de cultura a gente foca-se muito na cultura. É como se estivesse a focar no eu. E a gente elimina o atleta. A gente não Concordo. trabalha. Eu cada vez vejo mais treinadores que não trabalham diretamente com os Ou atletas. seja, O atleta é que procuram, tem que se adaptar. procuram Ponto. agradar aquilo que são os desejos dele em termos de modelo de jogo, não sei o quê, e pouco aquilo que são os jogadores que têm, as necessidades dos jogadores, às vezes aquilo que os jogadores Trazer gostam o também. atleta, trazer o atleta a gostar da ideia dele. É, Desenvolver o atleta a gostar da ideia. Não consegues fazer não consegues fazer caixinhas, vai-te embora. concordo, concordo, Não é? concordo. E já agora, só para tu teres a noção, eu estava numa equipa que começa a desenvolver jogadores que tinham sido dispensados da equipa superior, dispensados, um mês e meio depois estavam a chamá-los outra vez lá acima e eram titulares da equipa de superior. Mas o que é isto? Então, mas eu Não, sou se mais, houve não uma sou mais do que os evolução, outros. É houve uma evolução diferente, grande dos atletas, não só ao porque nível a daquilo preocupação é no que é o atleta. nível técnico-tático, mas ao nível também físico, ao nível psicológico, também, de certeza, mais confiança. Se calhar eram atletas que ao nível psicológico Exatamente, estavam mortos. exatamente. Estavam E como é que mortos porque estavam ninguém depois, se e como preocupa é que com estavam os eles. atletas depois da equipa acima ao nível psicológico? Diz? Quando depois esses atletas foram para cima, como é que estavam os atletas de cima ao nível psicológico nessa altura? Estavam bem? Estavam. Simples, rastos. Se aqueles jogadores que foram dispensados da equipa de cima vieram para a equipa de baixo e de repente eles tornam-se melhor que os jogadores da equipa de cima, Pois, é isso. Está bem, mas é uma pergunta que é óbvia, porque como é que um jogador que é dispensado, não passado é? um mês ou dois, já está melhor que o outro? Pois, é simples. É quando mudas o ambiente, mudas a forma de pensar, mudas do eu para o nós. Sim, sim, E, sim. quando, E e quando eu, como dizem. tenho isto muito afinado, e tenho a lei dos terços também muito afinada, pá, correu mal. Eu tive um atleta que foi expulso no primeiro jogo e disse, faz parte. Todo atleta. E eu, mister da equipa, calma, vais ajudar a equipa de outra forma, calma. Treinou, levou um jogo suspensão, levou dois amarelos. No jogo assim foi o melhor jogador em campo, ganhámos, por causa dele. E eu cheguei ao pé dele, estás a ver, agora também não podes embadeirar em ar, como a gente costuma Sim, dizer, sim, sim. não és o melhor do mundo agora. Mas o facto dos Não, jogadores estarem. mantém-te tranquilo na E mesma. nós na China tivemos um exemplo de um atleta assim, que é quando um jogador está feliz, transcende-se, não é? Em tudo. Acaba por correr mais. Sim. Quando um jogador se sente mesmo a evoluir e que fica feliz com o trabalho que ele está a ter,
é um atleta completamente. Até as competições vêm ao de cima. E Nós eu. lembramos aquele que nós falamos sempre, né? Mas que é É outro esse nível. atleta que era um atleta que parecia que estava sempre deprimido, um miúdo, coitado, e depois de um momento para o outro, epá, notava-se uma diferença, não Fazia é? coisas mágicas, não é? Não é? É um miúdo que era muito limitado, mas É. de um momento para o outro diz assim, Como é que estou ele muito aprendeu? bom. Ele não aprendeu a jogar futebol. E muitos atletas não aprendem a jogar futebol. Num certo nível, os atletas não aprendem nem desaprendem. Motivam-se ou desmotivam-se. Quando Ponto. estamos a falar de profissionais, não é? Por amor de Deus, Os né? profissionais nem vale a pena, não é? Não é? Mas mesmo com miúdos, com 10 anos, 12 anos, 13 anos, já nessas idades, a gente vê um bocadinho a evolução deles, claro, principalmente a evolução física com o passar da idade, mas o futebol deles, eles já têm o futebol lá dentro. Se eles sentirem que estão a jogar com medo, não vão expressar o futebol. Mas têm lá o futebol dentro, não é mesmo? Se eles estão à vontade e não são criticados só porque fizeram um mau treino, pá, aquilo vem. Eles começam a jogar futebol e tu dizes, e ele evoluiu tanto. E eu dizia-te lá na China, não, isto não evoluiu nada, ele já lá tinha tudo. A única coisa que Está mudou lá a foi o jogar é ambiente. com uma pressão. E jogavam que aquilo era uma coisa, era fazer passos de 30 metros, 40 metros e de repente estavam a jogar curtinho e depois vinha a pressão, metiam. E eu ensinei-lhes alguma coisa. Não, calma, estabilidade. E a gente tem que ensinar estes aspectos mentais do jogo. Eu, pelo menos, acredito nisso. Por exemplo, no livro que eu estou a escrever, que é de cultura, cultura de equipa, o principal foco não é a cultura, é adaptar a cultura aos jogadores que nós temos à nossa disposição. E uma das coisas que se faz, por exemplo, é eu saber qual é, eles estão habituados a jogar como, eles estão habituados a treinar como, agarrar nisso como uma base para poder evoluí-los. E o que é que normalmente se faz? Não temos bases. Sim, quando tu mudas A base demasiado é aquilo que rápido. eu trago e agora ou adaptas ou então vais-te embora e és mão. Portanto, tivemos aqui mais um episódio dos aspectos mentais do jogo e voltaremos na próxima semana com o sétimo episódio. Daqui a uns tempos, calhar, vamos trazer aqui um convidado. E, portanto, mais uma É vez, verdade. obrigado a todos. O senhor professor João Miguel Parreira, muito, muito bom mesmo. Prof. E penso que as pessoas vão cada vez mais ganhando aqui um gostozinho por depois poder ler o teu livro. É uma ideia. Olha, isso aqui era. Prof. Rui, grande abraço, obrigado por este momento e aqueles que estão a ver, se tiverem Força. perguntas, já sabem colocar perguntas, se tiverem críticas também podem pôr, que depois a gente Um fala abraço a nos todos. próximos episódios. Um grande abraço, Tchau, tudo bem. tchau.